Bom dia. Com a proteção de Deus, eu, vereador José Carlos Bettinardi, que presido a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Câmara de Vereadores de Serafina Coreia, às 9 horas do dia 25 de fevereiro de 2022, declaro aberta essa audiência pública, que terá o objetivo de apresentar as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021 do município de Serafina Coreia. Convido para compor a mesa principal o relator da COFT, Lídio Francisco Oldoni, o revisor da COFT, vereador Dilei Dama Cordeiro, secretário municipal da Fazenda, senhor de Morvan Cantelli, contador do Poder Executivo Municipal, senhor Regi Norenberg Canop. Comunico também as seguintes presenças. Presença do presidente da Câmara, Jairo Vidmar, Roberta Castro, do Controle Interno, e funcionários públicos e funcionários da Câmara de Vereadores. Por fim, cumprimento e agradeço a participação de todos os presentes e aos que nos acompanham via redes sociais. Dando início aos trabalhos, explico que o roteiro desta audiência pública contará com as explicações do secretário municipal da Fazenda, senhor de Morvan, e do contador do Poder Executivo Municipal, senhor Regis, que apresentarão as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021 do município de Serafina Coreia. Após, os microfones estarão à disposição das pessoas interessadas em fazer perguntas, solucionar dúvidas ou opinar sobre os assuntos específicos e único, ou seja, as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. Todos deverão identificar-se e falar aos microfones para que os pronunciamentos fiquem registrados nos arquivos da Câmara de Vereadores. Passamos, neste momento, a ouvir o secretário e o contador. Bom dia a todos. Cumprimentar os já nomeados. Hoje nessa audiência pública, nessa avaliação do cumprimento das metas fiscais, serão apresentados os dados do ano 2021 todos, né? O terceiro quadrimestre, então, encerra o orçamento do ano 2021. E nós teremos como acompanhar, então, a evolução das despesas e receitas e o cumprimento de todas as metas exigidas ao Executivo referente a 2021. Eu passo a palavra agora, então, para o Regis, que vai apresentar os números e, a posterior, quem tiver alguma dúvida ou colocação, estaremos à disposição. Bom dia a todos. Então, eu vou apresentar os dados do terceiro quadrimestre de 2021, que é o acúmulo de todo o exercício de 21. Esses dados, eles são oriundos da Lei de Responsabilidade Fiscal, da LDO, da LOA e dos relatórios enviados ao Tribunal de Contas do Estado. Vou começar, então, pelas receitas. As receitas atingiram 94.310.386,18. Desse montante, 69.887.000 são de transferências correntes da União e do Estado. Impostos, taxas, contribuições de melhoria atingiram 15.878.000. O valor de operação de crédito do ano, 1.660.000. Outras receitas, como transferências de convênios e receitas de aplicações financeiras, 4.150.000. Deduções da receita, que são os descontos de IPTU, por exemplo, os descontos de multa e juros da lei de remissão da dívida, e os 20% de transferências condicionais e legais que vão para o Fundeb, que é o fundo, atinge, então, os 94 milhões. Desses 94 milhões, 81 milhões são da Prefeitura e 12.993.000 são do fundo do EPPS, que é dos servidores públicos. Então, em comparação à previsão, que era 75.600.000,
teve um excesso de arrecadação de 24,75%. As despesas do exercício atingiram 78.528.938,16. São as despesas empenhadas. Despesas de custeio, 63.906.285,86, sendo de pessoal e encargos 33.276.000, juros e encargos da dívida, que são os juros da operação de crédito no âmbito do Protransporte, 31.150, outras despesas correntes, que são materiais e serviços, 30.598.000, as despesas de capital, 9.275.000, sendo de investimentos, que são as obras e material permanente, 9.187.000, e a amortização da dívida, que também é da amortização da dívida do Protransporte, 88.000. As despesas intra-orçamentárias, que são as despesas do município, despesas patronais e do passivo atuarial, que são receitas para o EPPS, atingiram 5.346.000. Então, total das despesas empenhadas no exercício, 78.528.000. Então, o resultado orçamentário, que é a diferença da receita e da despesa empenhada, atingiu 15.781.448,02. O superávit orçamentário do RPPS no ano, 8.649.000, e da Prefeitura, 7.132.000. Vou passar agora para os índices de pessoal. A receita corrente líquida do município atingiu 77.325.000. A despesa com o pessoal do Poder Executivo, 35 milhões. Então, o índice pessoal é do cálculo de despesa pessoal dividido pela receita corrente líquida, atinge 45,31%, sendo que o índice de alerta é 48,60%, o limite prudencial é 51,30% e o limite 54%, ou seja, o município ficou abaixo do limite de alerta, com 45,31%. Gastos com manutenção e desenvolvimento da educação atingiram 15.384.952,68. Isso equivale a 25,79% das receitas de imposto de renda, IPTU, ITBI, ISS, IPVA, FPM, IPI, ETR e ICMS. Só lembrando que esse não é o gasto total na educação. O gasto total na educação, deixei anotado aqui, é 20.352.000, mas para índice de manutenção e desenvolvimento do ensino, são considerados apenas 15.384.000. O índice do Fundeb. Pela legislação, no mínimo 70% devem ser aplicados em remuneração de profissionais da educação básica em efetivo exercício. No ano, o total da receita do Fundeb foi 12.894.646,38. Então, o mínimo a ser aplicado em remuneração dos profissionais era de 9.026.000. O município aplicou 9.392.000. Então, o índice em profissionais de educação atingiu 72,84%, conforme cálculo do Tribunal de Contas. Então, as outras despesas do Fundeb, que não são consideradas como profissionais da educação, atingiram 27,16%, ficando abaixo do limite máximo de 30%. O saldo não comprometido do Fundeb ao final do exercício poderia ser de até 10% das receitas, mas todo o recurso foi utilizado no exercício. Gastos com ações e serviços públicos de saúde atingiram 13.130.926,17, um índice que equivale a 22,02% de transferências concessionais ilegais e de impostos municipais, ficando acima do mínimo, que era 15%. Também não é o índice total, não é a despesa total da Secretaria de Saúde. A despesa total da Secretaria de Saúde atingiu 21.400.000
466 mil. Outro índice que a gente precisa avaliar na audiência pública é o resultado primário. Ele indica se as despesas do município estão de acordo com sua arrecadação. É o resultado das receitas e despesas primárias. Nessa análise, não consideramos receitas de operações de crédito, receita de alienação de bens, aplicações financeiras e despesas com pagamento de juros, encargos e amortizações. A meta de resultado primário era de 4.264.000. O município atingiu o resultado primário de 11.380.000, ou seja, superior à meta estimada. Outro indicador é o resultado nominal acima da linha, que é gerado a partir do resultado primário, que é o resultado que eu passei há pouco, mais juros e encargos ativos, que são o resultado das aplicações financeiras, menos juros e encargos passivos, que são os juros da operação de crédito, de atualização de precatórios também. Então, esse resultado nominal atingiu 11.944.000, que é superior à meta de 6.747.000. Outro indicador é da dívida consolidada líquida, que é resultante da diferença da dívida consolidada, que também é apenas da operação de crédito, menos a disponibilidade de caixa e dos demais haveres financeiros, atingiu menos 18.525.831,17. Ou seja, a disponibilidade de caixa é 18 milhões maior do que a dívida consolidada. A comparação entre os exercícios. Em 2020, a dívida consolidada líquida atingiu menos 10.848.000 e agora menos 18.525.000. Isso dá uma variação de 7.677.000 positivos. As emendas impositivas ao orçamento de 2021. Emenda de número 1 a 9, digitalizador do mamógrafo. É uma despesa que está em andamento. O valor foi empenhado no ano anterior, 299.800, em 30 de dezembro. No entanto, até semana passada não tinha sido entregue o equipamento. Emenda número 10, para o Sinuelo da Serra, indumentária, valor de 20.000, o pagamento ocorreu em 20 de maio. Emenda número 10 também, para o Sinuelo da Serra, horas professor, 20.000, o pagamento ocorreu em 2 de dezembro. Emenda número 11, para a PASC, para despesas de castrações e alimentação. Os pagamentos ocorreram de março a dezembro, atingindo R$20.000. Emenda número 12, para o Atlético Júnior, despesas de transporte. Pagamento do valor em 21 de maio, R$10.000. Emenda número 13, para o Galpão da Saudade, despesa de indumentária. Ocorreu o pagamento em 24 de maio, no valor de R$10.000. A emenda número 14, para o Sinuelo da Serra, despesa para o rodeio. O pagamento... Não, desculpa. Teve impedimento porque na primeira data prevista, por causa do coronavírus, não aconteceu o evento. Mas, num segundo momento, o município fez o repasse de R$50.000, onde o evento ocorreu em 1º e 2 de outubro. Emenda número 15, para Campo de Silva Jardim, as despesas ocorreram de junho a novembro. A emenda era de 40.000 e o valor total das despesas atingiram 49.706,94. A emenda número 16, para o Galpão da Saudade, a reforma, o pagamento ocorreu em 21 de maio, para o CTG, no valor de R$20.000. Emenda número 17, para a ACF, despesa de transporte, o pagamento ocorreu em 4 de junho, no valor de R$20.000. Então, um resumo dos dados que eu passei. Receita realizada, receita efetiva, que é a diferença da receita bruta, menos os descontos e valores repassados para o Fundeb, R$ 94.310.386,18. A despesa total, a despesa empenhada, R$ 78.528.938,16. Superávit orçamentário, R$ 15.781.448,02. Gastos com MDE,
é 25,79%. O do Fundeb, 70%, que atingiu 72,84%. Gastos com ASPES. O mínimo era de 15%, o município aplicou 22,02% em ações e serviços públicos de saúde. Verificou-se o atendimento aos limites de gasto com o pessoal. O resultado primário acima da linha fica acima da meta. O resultado nominal acima da linha também fica acima da meta. A dívida consolidada líquida é negativa, ou seja, a disponibilidade de caixa é superior à dívida consolidada. Então, os números apontam para o cumprimento das metas estabelecidas na LOA e na LDO. De minha parte, seria isso. Questionamentos? Encerradas, então, as explicações, abrimos espaço destinado aos questionamentos. Para cada pergunta, gostaríamos que a pessoa se identificasse para que conste na gravação do áudio. Lembrando que as perguntas e opiniões devem se limitar ao assunto de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. As pessoas interessadas em falar terão no limite no máximo 2 minutos para elaborar suas perguntas. Alguém gostaria de alguma pergunta? Acho que não. Bem explicado. Deve estar. Deve estar, né? Qualquer esclarecimento maior também pode nos procurar lá na contabilidade, né? Tranquilo, então. Se tiver algum vereador que não está presente ou algum que queira mais explicações, então procure o Regis na contabilidade. Então, após encerrado, então, as perguntas aí que não teve, né? Encerramos e declaro encerrada esta audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, que teve como objetivo de apresentar as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021 do município de Serafina Corrêa. Agradecemos a presença do secretário de Finanças, do contador do Poder Público, do Poder Executivo, e desejo a todos um bom dia.